Jesus. E é fato que horas e horas aqui na frente falando não seriam suficientes para abordar o quão único e importante foi o ministério de Jesus aqui na Terra. A forma como ele tratava as pessoas, como ele conversava com as crianças, as viagens, os milagres. E é por isso que eu queria começar contando uma história do início do ministério de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. E para quem quiser acompanhar na Bíblia, ela se encontra em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Na verdade, ela é tratada de várias formas ao longo dos 4 evangelhos, principalmente em Lucas 5, onde ele conta com bastante detalhes. E o evangelho de Lucas ele tem no meu coração justamente por causa dessa riqueza de detalhes. Mas, voltando à história, em um certo dia, Jesus estava pregando às multidões às margens do mar da Galileia. E, enquanto isso, Pedro, André e outros homens estavam no mar tentando pescar. E sabe quando a gente não tem um dia bom? Quando parece que tudo deu errado, no trabalho, na escola, na faculdade. Eu acho que era essa a sensação de Pedro e André, porque eles não pescaram nada. Então, imagina a frustração. E quando eles retornam à margem, Jesus pede para pegar em cima de seu barco, porque eu imagino que as pessoas iam se amontoando em cima de Jesus e daqui a pouco ele ia estar pregando no meio do mar e as pessoas na areia. Então, ele vai no barco, começa o seu sermão e quando ele termina, ele faz um pedido. Ele diz a Pedro: agora vá e jogue a sua rede ao mar. Pedro, confuso, sem entender muito bem, ele diz: Senhor, a gente ficou a noite inteira aqui e não pescou nada. Mas se o Senhor diz, então ele joga a rede e, para surpresa de todos, começam a aparecer muitos peixes e a rede começa a ficar pesada demais e o barco começa a tomar para um lado e Pedro, sem saber o que fazer, chama por André, chama por João, Tiago. E quando eles terminam de juntar todos os peixes, Pedro se prostra diante de Jesus, ele se coloca de joelhos diante de Jesus em sinal de humildade, em sinal de reverência. Então ele fala: Mestre, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E então a gente chega ao cerne dessa mensagem, porque Jesus responde: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então aqueles homens largaram tudo e o seguiram. E para mim, a história do chamado dos primeiros discípulos é muito linda. Não só pelo milagre, não só porque Jesus desafiou todas as probabilidades de se obter sucesso numa pesca de manhã, no calor, mas sim pela obediência daqueles homens. Porque nenhum deles negou o chamado. Porque não há registros bíblicos de algum deles dizendo: Mestre, tira essa porque eu não quero isso para mim. Pedro recebeu a ordem: jogue a rede no mar. Então ele jogou. E esse é o primeiro ponto que eu queria te falar nessa manhã. Aceite o chamado, porque mesmo que eu não goste, eu não entenda, eu sei que os planos de Deus são infinitamente melhores que os meus. Porque antes mesmo de formá-lo no ventre de sua mãe, Deus já te escolheu. Porque antes mesmo de você nascer, Deus já te separou para um propósito muito maior e que às vezes você ainda nem sabe. E é por isso que eu não posso vir aqui e te falar sobre missão sem antes te falar sobre o propósito. Porque a missão é justamente o cumprimento daquilo que Deus separou para você. É eu partir para a ação. É eu aceitar o chamado de Deus e segui-lo. Amém. E foi isso que Pedro fez. Porque se você parar para pensar, os olhos de Pedro poderiam ter se enchido com aqueles peixes. Ele poderia
não. Mateus 4, versículo 20 diz: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e Tu não para, né, cara? No mesmo instante, eles nem Pode passar. E isso me constrange, porque quantas vezes a gente sente Deus falando no nosso coração e a gente fala, mas Senhor, tem que ser agora, não pode ser depois. A verdade é que a gente coloca muitos empecilhos em algo que deveria ser simples e direto. Porque hoje, às vezes, nós tratamos a palavra de Deus como se fosse um livro de receitas, quando você pode escolher usar ou não aqueles ingredientes, ou seguir ou não aquela ordem. Mas você sabe que não funciona dessa maneira. E quanto mais a gente faz isso, mais brechas a gente abre para o inimigo envenenar a nossa mente. Porque ele quer que você rejeite essa missão. Ele quer que você pense que você não faz parte dos planos de Deus. Satanás quer te aprisionar ao seu passado, dizendo apenas que você é culpado por tudo aquilo que você já fez. Satanás quer que você se sinta bem sem ir à igreja. Ele quer que você se sinta sábio sem ler a Bíblia. Mas quando eu estou firme na presença, eu sei que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou dependente de Deus e mais famintos e necessitados nós somos da sua palavra. Amém. Então não deixe Satanás plantar essa semente no seu coração e que quando Deus te chamar você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, e então abandonar a rede e segui-lo. Amém. Irmão, se o teu chamado ainda não ficou claro, que nessa manhã você permita ouvir Deus te dizendo: siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Amém. Mas quando a gente fala sobre seguir Jesus, é algo simples de entender. Porque seguir Jesus é fazer o que ele fez, é agir como ele agiu. Mas então, o que seria ser um pescador de homens? Porque Pedro estava acostumado a tirar o peixe da água e então ele morria e servia de alimento para as pessoas. Mas agora Jesus está dizendo: vá e tire os homens do mar do pecado. E quando você tirá-los da água, de fato, eles vão morrer. Mas vão morrer para uma velha vida. E ao morrerem para essa velha vida, receberão uma vida eterna e abundante, porque aceitaram a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém. Ser pescador de homens é levar as boas novas de que Jesus morreu para lhes dar uma nova vida, uma nova oportunidade, perdoando os seus pecados. Ser pescador de homens é levar esperança aos que já não acreditam mais e levar amor aos que se sentem sozinhos. Ser pescador de homens é falar sobre um Jesus que pode te libertar do poder das trevas, aquele que tem poder sobre o vício, que tem poder sobre as drogas, aquele que reaproxima pais e filhos, que restaura casamentos, o único que pode curar o teu corpo e a tua alma, porque as suas mãos chegam aonde a medicina humana não alcança. É aquele que devolve a visão ao cego e que cura os doentes e que de fato esteve morto, mas agora vive para a glória de Deus Pai. Amém. Ser pescador de homens é ir aonde eles estão. É enfrentar águas turbulentas para alcançar os perdidos e então lançar essa rede de amor, oferecendo salvação por meio de Jesus Cristo. Amém. E nós, com a nossa mente pequena e finita, podemos pensar: mas tem certeza que isso é para mim? Eu não levo o menor jeito com essas coisas. Mas, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Você é um pescador de homens porque Jesus era. Porque ele mesmo disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E você sabe que ser cristão é seguir o exemplo de Cristo. Então acompanhe o raciocínio. Jesus veio para conquistar almas. Jesus veio para buscar os perdidos. Ele veio para buscar
também precisa ser um conquistador de almas. Irmãos, hoje a gente tem pessoas com mais de 30 anos na caminhada da fé, mas que nunca pescaram homens, que nunca levaram uma pessoa a Cristo. Jesus levou a sua mensagem aos pecadores, aos exilados e excluídos da sociedade. Ele foi às ruas, às praças, foi na casa deles, foi ao mar onde eles estavam, então pescou esses homens para o reino de Deus. E assim também é com você, porque você foi chamado para ser como Jesus. Você foi chamado para ser um pescador de homens. Então, se esse é o chamado de Jesus, esse é o nosso chamado. Se esse foi o propósito de Cristo, esse é o nosso propósito. Amém. E enquanto nós vivermos nesse mundo, essa é a nossa missão. E é por isso que você está aqui, para que Deus possa abrir os seus olhos para essa realidade espiritual. E é por isso que o Espírito Santo age, é por isso que a gente sente e ouve Ele dizendo: ei, você é parecido com Jesus, você é um cristão parecido com o seu mestre. A vida que o mundo te oferece é ilusória, é passageira, é efêmera. Você precisa focar no que é importante, você precisa focar no que é eterno. Porque por mais que as festas, o álcool, as drogas, as imoralidades te seduzam, elas satisfazem a tua carne, mas não satisfazem o teu espírito. Mateus diz: vigiem, ora, porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. E é por isso que as pessoas podem se acabar em festas, se acabar no álcool, postarem fotos aparentemente felizes e mesmo assim continuarem vazias por dentro, porque coisas terrenas não preenchem um coração que foi feito do céu. E é por isso que anos e anos podem se passar e na virada do ano você sentir que nada mudou, porque você não mudou, porque o seu comportamento não mudou, porque você continua preso a coisas que te afastam de Deus. Irmãos, uma pessoa ela pode até vir à igreja e orar, mas da porta para fora, ela é uma pessoa rancorosa, hipócrita, orgulhosa, brigada com a família inteira, que não respeita a opinião dos outros, que não é carinhosa com os pais ou com os filhos. Que evangelho de fariseus é esse? Que evangelho é esse que nós queremos levar aos outros se nós não praticamos dentro da nossa própria casa? Que vontade é essa de fazer ação missionária em outro continente, se às vezes nem um colega do seu trabalho sabe que você é cristão? Que propósito você quer seguir, se não o mesmo propósito de Cristo? E é por isso que eu repito, eu não posso levar o evangelho aos outros se eu não o aceitei verdadeiramente ainda. Eu não posso falar e levar esse amor incondicional aos outros se eu não transpareço esse amor primeiro. Porque a nossa missão como cristãos é falar sobre esse Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Mas, irmãos, hoje as pessoas hoje as igrejas apresentam pessoas apaixonadas, mas que amam Jesus, a qual elas não conhecem. Eu preciso conhecer Jesus primeiro, eu preciso ter um encontro com Ele, para depois levar a mensagem aos outros. Eu prego desde os meus 10 anos, e a minha primeira pregação foi nessa igreja, no Dia Mundial dos Gravadores, e eu preguei no culto de bambu. Foi muito emocionante. E lá naquela época, eu não tinha a experiência e o entendimento que eu tenho hoje. E eu sempre achei que para eu fazer uma pregação boa, eu tinha que usar as palavras perfeitas, eu não podia errar nada. Mas com o tempo, Deus vai mostrando que o
uma pregação. As pessoas precisam te ver, precisam ver Jesus em nós. Você está me entendendo? E eu me frustrei muito para montar essa pregação. Me frustrei muito porque eu geralmente separo o meu sábado à tarde para estudar mais a Bíblia e para montar os sermões quando eu preciso. E há 2 sábados atrás, eu tirei esse tempo e a minha mente estava em branco. Eu não consegui pensar em nada e eu sou uma pessoa que eu preciso escrever para falar, senão eu não consigo falar. E a minha mente estava em branco. E eu comecei a questionar Deus, perguntando: Senhor, daqui a pouco chega o dia, eu não sei sobre o que falar. Eu sabia que precisava ser sobre missão, mas eu não tinha a mensagem ainda. Mas Deus fala muito comigo quando eu estou no ônibus indo para o cursinho. E na quarta-feira, num dia de sol, eu olhava para a janela e Deus colocou esse versículo no meu coração. Deus foi falando e mesmo assim eu ainda não tinha exatamente os tópicos que eu queria abordar. E aí chegou o sábado passado, dia do meu aniversário, de manhã, e enquanto eu esperava a minha família, eu senti Deus falando no meu coração sobre o que eu precisava falar com vocês aqui hoje. E então eu percebi que a gente precisa desacelerar, a gente precisa acreditar mais no tempo de Deus. Amém. Eu precisei ter um encontro com Deus e entender certas coisas para então conseguir escrever a minha mensagem e trazer aqui para vocês hoje. E eu falei aqui sobre o propósito de Deus para a nossa vida, sobre aceitar o chamado e obedecer à vontade de Deus e sobre viver o que a gente prega. Mas eu não poderia terminar essa mensagem sem falar sobre a persistência, sobre a perseverança. Porque mesmo depois que a gente aceita o chamado, mesmo depois que a gente decide viver o propósito diariamente, ainda assim não há garantias de que as coisas serão fáceis. Muito pelo contrário. Quando a gente dedica a nossa vida a Deus, aí mesmo que aparece problemas e provações. E é sobre essas provações que eu queria falar com você. Ainda em Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Nessa primeira parte do texto, você pode perceber que havia 2 missões: a dos discípulos, de irem até o barco, e a de Jesus, de despedir as multidões. E, seguindo o texto, os discípulos vão para o barco e, de repente, as ondas começam a se agitar e uma tempestade começa a se formar e os discípulos vão ficando desesperados, porque eles estavam longe demais para voltar para a margem e longe demais para chegar ao seu destino. Então eles estavam presos. E às vezes tempestades vêm ao nosso encontro para nos testar, para nos fazer desistir. Porque a tempestade, ela quer tirar a nossa visão do que vem pela frente, mas irmãos, o que vem pela frente é extraordinário. Porque ela quer tirar a nossa esperança, mas nós só sabemos do dia de agora porque não desistimos nos dias de angústia. Amém. Porque eu sei que, às vezes, tudo à nossa volta diz que é para a gente desistir. Mas, irmãos, se a missão que você tem foi Deus que te deu, não há dificuldade grande demais, não há problema grande o bastante, não há tempestade grande demais que não te faça cumprir. Porque se você não desiste da tempestade, ela vai desistir de você, então você vai viver exatamente aquilo que Deus planejou para você. Os discípulos estavam desesperados e agarrados com aquela perseverança de não desistir. Eles olham adiante e encontram quem? Jesus. E isso nos mostra que às vezes as coisas mais incríveis da nossa vida acontecem nos momentos de provação, nos momentos de deserto da nossa história. Porque os discípulos
nunca viram Jesus andar sobre as águas, até que uma tempestade veio e eles estavam no meio do mar. Às vezes, é exatamente no meio do caos que a gente conhece uma face do Criador que até então não estava disponível para nós. Às vezes, o caos ele é o acesso para o extraordinário, onde somos gerados em Jesus de uma forma que nunca mais esqueceremos. Às vezes, é nos momentos de dor que Deus envia pessoas para abençoar as nossas vidas. Amém. Ano passado aconteceu uma situação que me emociona até hoje. Porque eu voltava de Florianópolis para Biguaçu de ônibus de novo, tá vendo? E daí deu uma senhora senta no meu lado. E ela liga aquela luzinha em cima e tira a Bíblia da bolsa. E aquela luzinha incomoda um pouco, porque tá o ônibus todo mais ou menos escuro. Daí eu olhei, viu assim, acho que não sei disfarçar muito bem. Então ela olha para mim educadamente e pergunta: tá te incomodando? E é óbvio que eu não ia falar que não, para ela não parar de ler a Bíblia. Eu falei: não tem problema. Então a viagem seguiu e eu fiquei olhando pela janela, um pouco cansada, um pouco desanimada com os estudos, pensando se era aquele o propósito de Deus para minha vida ou se eu estava insistindo em algo que não era para mim. E então aquela senhora toca em mim e pede para perguntar se eu poderia ler um versículo para ela, porque ela não estava entendendo muito bem uma palavra. E o verso era Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Na hora eu não entendi muito bem porque ela pediu para eu ler isso, mas hoje eu sei que foi Deus falando comigo. E hoje eu tenho a certeza de que Deus, Ele usa as pessoas. Deus, Ele usa pessoas que pregam para nós sobre um Jesus extraordinário que nos faz ficar de pé diante de uma tempestade e que nos chama para ser um pescador de homens. Irmão, só vive isso quem não desiste da missão. Então eu repito o que eu te disse lá no começo. Se você está aqui nessa manhã é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por obra do acaso ou por coincidência, porque a vida é curta demais para não acreditar que existe um Deus que cuida, que protege e que zela por você. E, de novo, nós com aquele pensamento humano e finito podemos pensar: mas quem sou eu diante da obra de Deus? Como que Deus vai ter tempo para se preocupar com a minha dor, com os meus problemas, com a minha história? Então preste atenção no que eu vou te falar. Individualidade. Porque Jesus não morreu por uma multidão. Ele morreu por mim e por você. E no momento da cruz, com os braços amarrados, as mãos calejadas e a coroa de espinhos sobre sua cabeça, Jesus não viu mais ninguém. Ele te viu, porque Ele te ama e Ele cuida de você. Que você possa sentir o amor de Deus te abraçando nessa manhã, dizendo que você é filho e que você está perdoado e que você pode se assentar à mesa, porque você é filho e você foi comprado e você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Irmão, não desista da missão que Deus colocou sobre a sua história. Porque
E eu não poderia escolher outra música senão aquela que falasse sobre o principal motivo dessa missão, o céu. Que você nunca deixe de sonhar com esse grande dia, porque assim o Senhor nos prometeu e Ele está mais próximo do que nunca. Que você possa refletir na letra e depois eu vou orar por você. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim. Em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Sempre eu estarei feliz, eu viverei em Jesus. De Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Amém. Pai, aqui se encontram pessoas que querem aceitar o teu chamado. Aqui se encontram pessoas que querem viver o teu propósito diariamente. Amém. Pai, eu não sei como essas pessoas chegaram aqui hoje, mas que elas possam sair transformadas pelo teu amor e com a certeza de que o Senhor muito em breve voltará. Pai, que nós nunca deixemos
Amém. Pai, mais uma vez, nós te pedimos por milagres na vida de nossos irmãos. Nós te rogamos por cura física e espiritual. Derrama teu agir sobre cada um aqui presente, Pai, para que um dia, muito em breve, estejamos todos juntos no céu. Amém. Eu te peço e te agradeço, não porque há mérito em mim, mas sim pelo sacrifício de teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima